qualquer maneira, para que esse Espírito venha habitar na nossa vida. Como eu já vi algumas pessoas, pessoas grandes aí no YouTube falando, milhões de seguidores, milhares de seguidores. Entrei na igreja, levantei a mão, aceitei a Jesus, fui batizado nas águas, e ali eu já recebi o Espírito Santo, já sou cheio do Espírito Santo e já estou salvo. Já sou convertido, né? Já sou convertido. E Jesus, 3 anos caminhando com Pedro, fala para ele: quando tu te converteres. E vemos o Simão Mágico, lá em Atos 8, que também foi batizado nas águas, mas ele não recebeu o Espírito Santo. E o poder era tamanho de Deus na vida dos discípulos de Cristo, lá em Atos 8, que eles impuseram a mão sobre algumas almas ali e receberam o Espírito Santo, recebendo por imposição de mãos, né? Mas Simão, que estava junto com eles, não recebera o Espírito, né? Mas tinha sido batizado nas águas. A palavra fala que ele também creu, o próprio Simão, e sendo batizado, versículo 13. Então, irmãos, o Senhor precisa realizar essa obra na nossa vida. Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Regeneração, uma construção nova, um novo gerar, uma produção de uma nova criatura, um novo ser, um filho de Deus, porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos. Não é todos são filhos. Pela misericórdia de Deus já sabemos. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, 1 João 3,9, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Novo nascimento. Ele não vive na prática do pecado. Não que ele não vá falhar mais. Vimos Pedro sendo repreendido por Paulo. Pedro não tinha o Espírito? Tinha. Não era cheio do Espírito? Era. Mas falhou. E Deus usou Paulo para repreender, porque ele estava fazendo acepção de pessoas. Então, mas ele não vive na prática do pecado, como muitos aí vivem e não conseguem perceber e entender. E que o Senhor vem abrir os nossos olhos, porque Ele quer guiar os nossos passos, andar em espírito, como o Senhor sempre faz trazer, principalmente na casa de recuperação, né, irmãos? Que os irmãos que o Senhor já levou lá, sabe? Porque vemos muitos que são levantados aí nas igrejas como pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, e estão lá na casa de recuperação se recuperando, mas falam que são cheios do Espírito, que têm muita fé e tudo mais. Aí o Senhor fala: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque não estão andando em espírito. Mas não é assim, o espírito já sai de primeira. O espírito já saiu há muito tempo e não perceberam. Aí caem e estão vivendo na prática do pecado. Isso não estou falando das drogas, né? Mas de tantas outras coisas que é pecado diante de Deus, né? Então, que venhamos a estar atentos, porque aqui traz em Gálatas 5 as obras da carne, e vemos aqui nas obras da carne quantas coisas ainda nós praticamos, hein? Todos nós. E o Senhor quer realmente reinar na nossa vida, nos dar esse espírito e nos encher dele, porque aquele que crer fará coisas iguais e maiores que Jesus fez, promessa do próprio Cristo. E temos visto que pelo menos não conheci ninguém que tenha feito as obras que o Senhor fez, nem maiores, mas não para autoglória, né? Mas para que o Senhor venha a ser glorificado e o seu nome venha a ser engrandecido e as almas venham a recebê-lo verdadeiramente. Então, por enquanto, creio que é isso, irmão. Até aqui. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos lá, Elcio. Louvado seja Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Vou ficar por aqui mesmo, porque esse mistério é muito grande.
misericórdia, e até lá estivemos vivos para que a gente possa adentrar mais nessas profundas. Amém? Amém. Glória a Jesus. Tenho certeza que vamos continuar nesse capítulo 3 ainda um bom tempo. Isso aqui é um oceano infindável. Glória a Deus por isso. Creio que os irmãos compartilham desse sentimento. A nossa alma fica alimentada. Como é bom, como é suave a nossa alma, a palavra de Deus, né, irmãos? Louvado seja Jesus. Para deixar mais 2 versículos aqui, reforçando, a gente chegando aqui agora nessa retinha final aqui do tempo, segundo o Senhor, né, irmãos? Porque quem tem que dirigir realmente o tempo e todas as coisas é o Senhor. Mais 2 versículos que o Senhor sempre me traz com essa questão do novo nascimento e combatendo o entendimento fermentado, a qual Satanás engana muitos com a questão de nascer várias vezes e reencarnar várias vezes para vivenciar, trilhar um caminho de autoevolução, e que é um nascimento da mente, do entendimento, da concepção, do enxergar, da compreensão, como fala em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, não tomar a forma, o molde, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que é, no caso, a mesma palavra, inclusive, que o irmão trouxe, eu tinha até separado aqui em Tito 3, né? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, ou seja, que vivêssemos 1000 vidas, nenhuma obra de justiça própria poderia nos operar essa regeneração, essa renovação do entendimento, mas segundo a misericórdia de Deus, a graça, como foi dito hoje ao longo de todo o estudo, nos salvou por essa lavagem. Regeneração é uma ação de regenerar. Regenerar é gerar novamente. E a renovação é uma ação renovada, é uma nova ação, é um novo caminho, é um novo entendimento. E Romanos 12 vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí os 2 versículos a trazer são Efésios 5, a partir ali do 22 vai dizer que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Lembrando, né, concupiscência é um desejo ardente, é um desejo intenso. Né? Então, nós nos livramos, nos despojamos, né, como tirar uma roupa, nós retiramos o velho homem, a vida do velho homem, o entendimento do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. A renovação é na mente. E vos revistais, versículo 24 de Efésios 5, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, que são as ferramentas que o Espírito Santo opera nesse novo gerar, nessa regeneração, a ferramenta da justiça, da correção, do endireitamento, a ferramenta da santidade, que é da limpeza, da separação, da purificação, que é a retirada de toda mistura, né? Principalmente a mistura que ainda há no entendimento do homem, que não foi iluminado pelo conhecimento de Cristo, como vai dizer em 1 Coríntios, 2 Coríntios 4, se me recordo bem ali a partir do 6, que o Deus desse século, ele cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, daqueles que não creem. A fim de quê? De que não resplandecesse a luz do conhecimento. Ou seja, essa renovação é toda no conhecimento, e Satanás se esforça para fazer a manutenção dessa incredulidade, para que não venha a ser alcançado o homem pelo conhecimento desse novo nascimento, desse convite a vir, a nascer de novo e permanecer nessa incredulidade. Inclusive o próprio João 3 aqui que estamos navegando, no versículo 18, que é um versículo que mexe com a minha alma, deixa muito claro também, foi dito hoje aqui sobre os judeus que não creem em Jesus, né? Que ainda esperam o seu Messias, que sabemos que é um anticristo.
O versículo 3 de João, o versículo 18 de João 3 vai dizer claramente, o próprio Jesus, quem crê nele, ou seja, em Cristo, no unigênito Filho de Deus, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, ou seja, ele já vive na posição de condenação. E aí a segunda passagem a citar aqui do nascimento, que também fortalece muito o entendimento, é 1 João 5, passagem amada aí dos irmãos, muito conhecida, 1 João 5, 18, creio que não foi citada aí no meio de tantos versículos que foram citados, né? E está sendo gravado também, vou subir no devido tempo, lá no YouTube, que eu sei que muitas das vezes até é um pouco desafiador de anotarmos todas as passagens citadas, né? Graças ao Senhor, os irmãos aí recebendo o manejo da palavra, muitos versículos, fortalecendo totalmente a compreensão, segundo o Espírito de Deus. E aí 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Lembrando sempre do nascido, né, que o irmão Laelcio trouxe lá no João, 1 João, versículo 12, 13, né? Até aqui é no 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aí, novamente aqui, 1 João 5,18, todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. É um nascimento feito pelo Espírito Santo de Deus. É a operação do Espírito de Deus. Ele é que gera, ele é que faz esse nascimento, ele é que converte, ele é que proporciona o Espírito do arrependimento. O finalzinho do capítulo 5 de 1 João, o último capítulo, vai falar: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Inclusive esses ídolos que o nosso coração se encarrega de fabricar a todo momento, eles que nos afastam dessa conversão verdadeira, desse novo nascimento que o Senhor nos convida a vivermos dia a dia. E aí, finalizando aqui, Lamentações 5, fortalecendo novamente que é o Senhor que faz essa regeneração e essa renovação. Lamentações 5:21, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. É o Senhor que nos converte, é Ele que nos conduz a esse quebrantamento. O próprio livro Lamentações, o título já sugere, né? É uma lamentação que nos remete ali à primeira bem-aventurança, o primeiro degrau da bem-aventurança no início do Sermão da Montanha, em Mateus 5, que o Senhor diz que bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino, né? Novamente aí fortalecendo o entendimento que o irmão Laelcio trouxe muito aí hoje do reino, vários versículos sobre o reino, ou seja, o reino de Deus ele entra quando vivemos aqui o que o João 3, que nós estamos agora, vai dizer, o 3,30, bem conhecido de nós. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Tiago 4 vai dizer: transformai o vosso riso em choro, senti as vossas misérias, lamentai. Porque quando enxergamos a nossa total insuficiência de salvarmos a nós mesmos, de nos auto-evoluirmos, de nos auto-regenerarmos, essa consciência da pobreza, da insuficiência espiritual que todos nós temos, por estarmos mortos em nossos pecados e delitos, ela nos conduz a começarmos a dar o primeiro passo em direção a esse verdadeiro reinar do Senhor, através dessa renovação do entendimento da mente do homem, despindo do velho homem para o gerar do novo homem, formado em correção, em justiça, em purificação, em santidade, vivenciando então essa luz da aurora, que ela cresce mais e mais, ela brilha a cada estudo, a cada entrega, a cada
a cada exame, a cada passo que damos em direção a essa conversão verdadeira do Senhor. Louvado seja Deus. Irmão Tadeu levantou a mão ali agora que eu vi. À vontade, varão. Não, varão, rapidinho, para não estender muito aí já. Não, vontade. Vontade, direção do Senhor, fique à vontade. Só para deixar bem claro algo aqui, se não foi falado ali bem claramente, da questão do batismo, mas antes desse estudo aqui eu vou ver de uma melhor forma de... Minha letra é bem feia, mas de tirar uma foto, mas não sei se ficaria legal. Talvez de escrever que tem algumas outras passagens aqui, como 1 Pedro, 1:20, 25, 2 Coríntios, 1 Coríntios, 1 João, tem algumas passagens aqui sobre isso. Mas só para deixar clara a questão do batismo da água ali, que é uma ordenança nossa que devemos fazer, é uma confissão, né? Não pública em primeiro lugar, mas até diante do Senhor, né? Que tudo fazemos primeiramente para Deus, né? E o Senhor fez citar o caso lá de Simão, o mágico, que é como já foi falado desde o início do culto ali, do que o irmão iniciou, o irmão Fábio também trouxe, o pastor Reginaldo, o presbítero Laelso, que o Senhor conhece o interior do coração de cada um, né? Então, o Senhor sabe daquelas pessoas que estão fazendo apenas por impulso, ou às vezes até meio que obrigado, né? Enfim, tantas coisas assim que a gente vê aí, né, no mundo, aí, principalmente aí no mundo evangélico, eles estão brincando demais com a palavra, mas tudo para cumprimento das Escrituras, né? Da apostasia da fé. Então, é uma ordenança do Senhor, todos devemos praticar, vivenciar isso, porque o próprio Senhor Jesus nos deixou como uma ordenança, e ele também foi batizado, né? Uma confissão, mas nada vai ter de valer se for de qualquer maneira, se estivermos fazendo apenas por uma prática, ou levando que por isso vamos ser salvos. E um versículo que até o Senhor me fez enxergar certa vez, trazendo essa questão do batismo, fez trazer lá em Moisés, do 1 Coríntios 10, no último culto, e aqui em 1 Pedro 3, no versículo 21, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências, como foi trazido pelo missionário Daniel, né? Você começa pelo Espírito, mas pode terminar pela carne. Então, se esse novo nascimento realmente o Senhor não realizar em nossas vidas, não adianta nada te batizar nas águas, frequentar cultos ou qualquer outra coisa, se não é Deus realizando essa obra profunda na vida do homem, né? Claro que se o fundamento for sempre sendo Deus, né? Que precisa ser o nosso fundamento a Cristo. Amém? Para não estender muito até. Amém, glória a Deus. Até me recordei, a gente percorreu esse assunto aí em estudos aqui do Evangelho de João de cultos passados, que esse é mais um padrão que existe no meio do próprio povo evangélico, e inclusive é uma resposta padrão, né, essa questão do batismo, né? O irmão conhece a palavra, quando você pergunta assim, a pessoa fala, sou batizado. Faz essa associação, né, com o simples ritual de descer na água, né? Como se o ritual de descer na água, ele por si só pudesse fazer alguma coisa, ou converter o coração, circuncidar o coração, como lemos hoje ali em Romanos 2, 28 e 29, a circuncisão, ela não é no exterior, ela é no interior. O batismo, ele não é no exterior, ele é no interior, né? Ali é uma simbologia do homem morrendo, sendo lavado, né? Desce o velho homem e quando sobe da água, sobe o novo homem, aquele que já está conscientemente entrando no processo do arrependimento, da conversão da alma, do se abster das coisas do mundo, né, do negar, né, a si mesmo. Tanto que não tem muito sentido, são duas peças que não se encaixam,
o batismo de uma criança, por exemplo, feito na Igreja Católica, né? Ela não tem a consciência, ela não tem o discernimento, né? E muitos, mesmo que ainda adultos, se batizam também sem ainda esse conhecimento, esse discernimento, fazendo totalmente inválido uma simples ação de descer na água. Louvado seja Deus. Que é um ato grandioso, né? Que é um ato tremendo, tremendo. Pois é, só que não tá sendo feito de qualquer maneira em muitos lugares. Hein? Até pela responsabilidade dos próprios pastores, ministérios, de pecarem, faltarem com essa exortação, com essa compreensão. Muitas das vezes passa uma impressão que é feito mais para angariar membros e ter o crescimento em números de membros, de pessoas ali na igreja, porque realmente essa é uma palavra que confronta tremendamente, né? O convite à renúncia da vida, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, e o batismo ele fica sendo feito sem essa compreensão, né? Muitas das vezes vemos aí hoje em dia com a internet, os lugares batizam centenas, né? Faz um evento, vão para a praia, a igreja lotada, um atrás do outro, descendo ali as águas. E só a misericórdia de Deus que contempla ali o coração de cada um, para que possa conduzir a cada um ao conhecimento verdadeiro do que é esse batismo que o Senhor nos convida. Eu não recordo agora qual é o versículo, os irmãos podem me lembrar, mas tem uma passagem que fala que o Senhor se refere à morte na cruz como um batismo. Ou seja, é um revestimento, né? O batismo é algo muito profundo, que devemos ser revestidos, né? Do novo homem, da mortificação. É tremendo demais. Louvado seja Deus. Irmãos, glória a Jesus por mais um dia de estudo. Vamos chegando ao final, então, do dia de hoje. Algum irmão quer fazer mais alguma colocação? Eu dou uma pincelada aí, só rapidamente aí. Por favor, varão. Até sobre a respeito dessa entrega de que muitas denominações têm que ter, e eu creio que quem já fez parte de alguma delas sabe dizer com mais profundidade, né? E com mais base, né, do que eu, de que eles têm que entregar, assim como uma empresa, a pessoa tem que gerar ali alguma coisa ali de resultado. Metas. Isso, exatamente, tem que dar resultado. O pastor ao qual foi dado lá as ovelhas tem que estar gerando resultado. Então, perdeu-se, não que muitos ali que estão não estão querendo trazer a sinceridade, a importância de a pessoa conhecer o que é o batismo, quem é Jesus Cristo, para ter essa renovação da sua mente, de ser atraído, de ser capturado por esta graça, né? Tem muitos deles que têm até essa compreensão, mas muitos deles estão debaixo, né, de um, vamos pôr assim, um guarda-chuva, de uma hierarquia a qual traz êxito dessas denominações, porque ele tem que mostrar aquele resultado, e aí fica preso na religião, né, dentro desses dogmas, dessas doutrinas, e perde a essência desse verdadeiro evangelho, e muitos estão sendo acordados, despertados pelo Senhor, têm sido afastados delas, porque já enxergam que tem algo a qual